Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Santella, eu sou médico pneumologista e eu vim conversar com vocês a respeito do Covid-19, o coronavírus, mais uma vez. Hoje é dia 4 de abril, chegamos ao fim de mais uma semana mais uma semana atípica, óbvio, em que iniciamos o período de reclusão e ele precisa ser mantido. A próxima semana será uma semana crucial para que nós aqui no Brasil consigamos manter os índices de contaminação abaixo do que a gente pensa, do que a gente precisa, né? Abaixo daquilo que provocaria mais doenças em mais pessoas. Acompanhando dados oficiais, são 7h30 da noite, nós temos aproximadamente 430 óbitos no Brasil, provocados pelo coronavírus, oficiais, né? Cerca de 10 mil casos. Esses casos vêm crescendo numa curva vertiginosa, numa curva em progressão geométrica, como em todos os outros países no início, né? Estamos no início, tá? Você vai dizer assim para mim, poxa, doutor Fernando, nós tivemos já aí uma semana, quase 2 semanas de reclusão, mas nós estamos no início ainda? Sim, a próxima semana será crucial. O Ministério da Saúde pede encarecidamente para que você fique em casa, não sair de casa, espalhar a notícia, espalhar esse vídeo, espalhar todos os vídeos que dizem para você ficar em casa. O governo brasileiro, que no início era contra, de forma inadvertida, de forma não inteligente, agora é a favor. A ideia era a preocupação com a economia, se as pessoas vão comer, ganhar dinheiro. A vida não tem preço. O último vídeo que eu publiquei, eu coloquei esse título, A Vida Não Tem Preço, e a vida não tem preço mesmo, né? O Brasil não pode parar, temos que parar, nós temos que parar. Falei sobre solidariedade, agora é importante solidariedade, isso a gente vê depois. Os Estados Unidos ontem tiveram mais de 1.000 mortos. Hoje estão chegando a isso. A Itália passa de 15 mil, a Espanha passa de 11 mil mortos. Por que aconteceram tantas mortes nesses dois países? A Itália, quando iniciou a quarentena, iniciou tarde demais. No início iniciou uma quarentena muito parecida com o Brasil, teve uma semana de reclusão e afrouxaram as cordas e as pessoas continuaram na rua. E a curva voltou a crescer. E aí contaminou muita gente, né? A ideia de que o vírus só mata idoso é mentira. Pessoas jovens estão morrendo por causa do coronavírus, né? Pessoas abaixo de 60 anos, pessoas abaixo de 50 anos, pessoas entre 30 e 50 anos estão morrendo por causa do coronavírus. Óbvio que as pessoas mais debilitadas, eu volto a dizer, as pessoas mais debilitadas têm mais virulência, né? Ou seja, ela tem uma debilidade maior em relação ao vírus, e o vírus tem uma capacidade de provocar patogenias mais graves. Quando as pessoas têm patologias de base, e aí tem se envolvido doenças cardíacas, e aí hipertensão arterial envolve, né? Que é uma das doenças mais prevalentes na sociedade brasileira, o diabetes, a obesidade, doenças respiratórias, doenças como insuficiência cardíaca, todas essas doenças têm provocado doenças mais graves em relação ao coronavírus, e as pessoas têm ido a óbito. Volto a dizer, por que a quarentena se faz tão necessária? Por que ficar em casa se faz tão necessário? Evitar contaminação. Às vezes eu posso desenvolver uma doença, eu posso me contaminar e desenvolver uma doença leve. Mas eu posso transmitir a algumas pessoas, e essas pessoas transmitir para outras pessoas, e essas terceiras pessoas desenvolver a doença grave. Então, eu posso transmitir para 3, 5, 10 pessoas, e essas para mais 3, 5, 10 pessoas, e assim a propagação é cada vez maior, e aí essas pessoas, em segundo, terceiro, quarto escalão, desenvolverem doenças graves e irem a óbito. É importante, e aí uma pergunta cabe, poxa, por que o H1N1 não teve tanta... E olha que o H1N1 tinha uma capacidade letal também tão grande quanto o do coronavírus. No início
aparentemente parecia que o coronavírus não tinha uma capacidade de provocar doenças graves como o H1N1, por que na época não parou e agora a gente precisa parar? Porque a capacidade de disseminação desse vírus é muito, muito maior. É maior, mais do que o dobro. Hoje tem sido feito estudos, revisto esses estudos, aparentemente uma pessoa passava para duas, no caso do H1N1, e no caso do coronavírus, entre 3 e 4 pessoas. Os estudos estão sendo revistos, porque uma pandemia que atinge o número de países que atingiu o coronavírus, talvez tenha uma capacidade de disseminação maior desse vírus. Né? Importante, ficar em casa. Essa semana é crucial, é crucial. As pessoas estão morrendo, eu volto a dizer. Eu estou cuidando de uma enfermaria de coronavírus e tenho trabalhado também numa UTI com coronavírus e a gente tem visto que a doença ela se instala, entre 2 a 14 dias ela passa a ser sintomática, com sintomas variados. Né? As pessoas têm tido sintomas variados. O que são sintomas variados? De uma gripe leve até óbito, como a gente já citou. E pioram perto do 5º ao 10º dia. Aparentemente, entre o 5º e o 10º dia, a doença provoca a sua maior... 5º e 10º dia do início dos sintomas, óbvio, ela provoca a sua maior sintomatologia e a sua maior gravidade. Talvez atinja o pico da gravidade naquele indivíduo. A gente precisa se manter em casa para não se contaminar, não contaminar outras pessoas, né? Precisamos respeitar órgãos de saúde que sabem o que falam. Mas, doutor Fernando, eu já não aguento mais ficar em casa, eu já não aguento mais não ir à escola, os meus filhos não vão à escola, tudo foi parado. Né? Tá tudo parado, o comércio continua fechado, as escolas continuam fechadas, né? Então não vá para a rua. Se for, respeite, tá? Respeite de forma importante essa determinação do Ministério da Saúde, das pessoas que estão em contato com o vírus, né? Respeite os profissionais de saúde que estão trabalhando de forma exaustiva em cima dessa pandemia, dessa epidemia aqui no Brasil, dessa disseminação que não prevíamos. Na verdade, nós tínhamos uma ideia, mas chegou e a gente precisa se proteger dela. Não à toa foram criados hospitais de campanha, né? Não à toa os hospitais estão criando, entre aspas, né, covidários, que são locais separados para o Covid, enfermarias, UTIs, todas elas são separadas, né? É muito difícil porque algumas pessoas que chegam com sintomas respiratórios, por exemplo, asma, ou enfisema pulmonar exacerbado, ou pneumonia, que não tem a ver com coronavírus, porque a vida continua, pessoas continuam com suas doenças, são suspeitas né? Porque qual é a tríade principal e importante do coronavírus? Febre, tosse e falta de ar. E quem tem doenças respiratórias acabam chegando com esses sintomas. Então essas pessoas também precisam ser protegidas dentro de uma enfermaria ou de uma UTI de coronavírus. Então não pode existir contaminação dos profissionais de saúde, não pode existir contaminação entre as pessoas, né? E aí cabe o nosso alerta. Fique em casa, por favor. Mais uma coisa, quando devo procurar o hospital? Quando tiver falta de ar. Né? A gente não tem testes para todo mundo, aparentemente os testes estão sendo produzidos, trabalhados para que se tenha maior número de testes, né? E cabe uma ressalva aí, a Alemanha e a Coreia do Sul tiveram êxito com o achatamento da curva, fazendo testes em massa. A Coreia do Sul, em 2 semanas, fez quase 200 mil testes, 196 mil testes. A Alemanha foi para o mesmo caminho. E as pessoas que estavam infectadas ficavam em casa em isolamento. Então testou todo mundo, quem estava infectado ficou em casa e essas pessoas não transmitiram. Essa não é a realidade brasileira. Por isso que todos precisamos de uma reclusão. O H1N1 não era tão transmissível, então, e depois de um tempo soubemos que o oseltamivir, que é o Tamiflu, né, era uma medicação efetiva. O coronavírus ainda não tem remédio, né? A gente não tem uma saída para o coronavírus, por isso que a saída social é a mais importante. Né?
Então vai lá, cabe o nosso alerta novamente. Quando devo procurar o hospital? Quando a gente tiver falta de ar, febre, tosse, quando a gente se sente mal, com dores no corpo. Pode ser? Pode. Devo procurar o hospital se você estiver se sentindo mal, com uma sensação de falta de ar? Sim, deve sim procurar o hospital. Só uma tosse, só uma gripe, você pode estar contaminado, então é plausível você se proteger e proteger as pessoas ao seu lado, ficando em quarentena, não saindo de casa, usando máscaras de proteção. Em alguns lugares a ideia é que você não use máscaras de proteção como a N95 para que sobre para os profissionais de saúde, mas você pode usar uma máscara de pano produzida em casa, lavando essa máscara de pano todos os dias, né? Ou uma máscara cirúrgica, se você já tiver adquirido, que dura um dia ou 2 horas, desde que ela não esteja úmida, né? Quando ela estiver úmida ela já passa a não ser mais tão efetiva. E se você tiver então nessa tríade tosse, febre e falta de ar, aí sim você deve procurar o hospital. Lembrando que o álcool gel é importante, no entanto, lavar a mão com água e sabão é mais importante do que o álcool gel. Tá? O álcool gel funciona até 3 usadas. Depois dessas 3 usadas, você precisa lavar a mão, porque fica uma crosta na tua mão que você já não consegue mais ter a proteção do álcool gel. Você precisa lavar a mão, não adianta ficar usando o álcool gel o dia inteiro e não lavar a mão. É preciso sim lavar a mão com água e sabão, não precisa de nenhum outro tipo de cuidado, lavar o rosto, né? Não precisa de nenhum medicamento, nenhum produto mágico, nenhum produto que seja caríssimo. Água e sabão, água e o sabonete habitual. Durante nosso início, os nossos cursos para o coronavírus, os nossos estudos, vimos que precisamos lavar o cabelo todos os dias, os profissionais de saúde que lidam com o coronavírus, mas não precisa de um shampoo especial. Só lavar o cabelo porque a ação mecânica da lavagem já resolve o problema. E isso serve para as mãos, tá bem? Por favor, fiquem em casa. Mais uma semana, mais 2 semanas. Nós vamos, semana que vem, pretendemos conversar sobre isso de novo, né? Pretendemos achatar essa curva essa semana. A coisa é muito séria, precisamos de muita paciência, precisamos de muita responsabilidade social, precisamos de muita boa intenção, né? Precisamos de muita responsabilidade e deixe quem sabe fazer ciência. Falar quem sabe e tomar muito cuidado com as falsas notícias, né? Precisamos ter muito cuidado com as tais das fake news, as notícias falsas, que dizem um monte de coisas, né? Até no meio médico isso existe a respeito de tratamentos, óbvio, as pessoas estão a fim de resolver o problema, né? Mas alguns tratamentos já foram propostos e nenhum deles ainda é efetivo. Até hoje, 4 de abril, não temos nada efetivo. A única forma efetiva de controlar esse problema é o isolamento social. Tá certo? Fica aqui meu grande abraço. Mais uma vez, estamos juntos, mas de longe. Valeu, pessoal!